Então, pronto, começou a gravar, né? Só para deixar registrado no vídeo que a partir de hoje a nossa aula, a presença também conta com o vídeo ligado, a não ser que você tenha assim um mega motivo, me mande no privado ou me mande ou me avise de alguma forma o seu mega motivo que você não consegue. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Está me ouvindo? Sim. Pronto, Sim. o Gabriel perguntou. Sim, professor. Gabriel, olha aí direitinho se deu certo aí o teu. Então, gente, a prova a gente vai comentar na próxima semana, porque o nosso prazo vai até hoje. Então, na próxima semana a gente resolve a prova juntos, comenta, tira dúvida, faz tudo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa última unidade. Gente, a férias tá cheirando férias. Vocês estão sentindo cheiro de férias? Porque eu já tô, né? Assim. Oh, meu Deus. Quando eu ia pensando, meu Deus, assim, né? Meu Deus, está perto de acabar o período. Assim. Pelo calendário normal, nós teríamos prova integrada. Não foi anunciado nenhum calendário, tá, gente? Só para dizer. Pelo nosso calendário, a nossa prova integrada seria dia 18 de junho. Né? Então, mais ou menos daqui a um mês. E como a gente teve a nossa segunda prova com mais ou menos, a nossa segunda prova, se fosse no calendário normal, era para ser dia 24 de abril. Então, a gente teve aí, começava, né, no dia 24, no caso, a nossa prova ia ser no dia 29 de abril. Então, a gente teve atraso, entre aspas, né? Então, eu não considero a nossa disciplina atrasada, já que a gente só teve uma semana em relação ao calendário normal, se você depois tiver contato com o seu calendário, tá? Então, eu acredito que a prova não seja dia 18 de abril, mas seja no dia 24 de abril ou na primeira semana de julho. O final do período acadêmico, para vocês, pelo menos no calendário, lembrando, né? Que esse calendário foi antes de qualquer coisa de pandemia. O final do período letivo seria 11 de julho, né? 11 de julho, o último dia do dia letivo. Então, a gente está pertinho aí de mais ou menos um mês. Pensando nisso, é que eu fui planejando as aulas para a gente ter mais ou menos umas 3 semanas de conteúdo e depois a gente só fica com questões e revisões, tá? Para a gente ir melhorando. Hoje o assunto ele é bem denso, tá? Hoje a gente começa a falar de maloclusão e dentição permanente, tá certo? Então, eu preciso muito da atenção de vocês. Como é um assunto denso, pode ser que a gente não conclua hoje, mas se der certo para concluir, a gente vai ainda ficar na próxima semana revisando ele, tá? Porque é um dos assuntos que eu acho mais importante dentro da ortodontia. Principalmente para vocês, já que possivelmente vocês têm um público de crianças, sim, mas muita coisa eu acho que vocês vão pegar também mais dentição permanente, assim, 7 anos para frente. Já está disponível, professora, ou só no final da aula? Os slides no final da aula. Eu vou colocar aqui, tá? Aí no final da aula eu salvo em PDF. Mas antes disso, para a gente começar a nossa aula, deixa eu aceitar aqui, ainda tem gente entrando. Para a gente começar a nossa aula. Parei. Só um minutinho. Pronto. Eu queria fazer uma revisão com vocês de 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo da erupção dentária, só para a gente lembrar um pouco desse processo. É um vídeo bem curtinho do YouTube, depois eu posso colocar o link para vocês. Então, eu queria que vocês... Ele é um vídeo de 1 minuto e 28, então ele é bem curtinho mesmo. Então, prestem muito atenção, tá bom? Posso botar play, gente? Podemos? Pode. Vamos lá. Pode sim. Então, aqui nós temos uma boca de um bebê, né? 0 meses. Como a gente foi vendo, com 6 meses nasce o primeiro dentinho, aí ele vai mais rápido. Com 9 meses, a gente tem os 4 incisivos superiores e inferiores. Como a gente foi vendo, sempre começa pelo inferior, depois superior. Reparem bem.
Com o humano nasce os molares, primeiro molar, depois canino, canino superior, depois segundo molar, decíduo. Lembrando que aqui eu tenho 2 anos, eu não sei como é que está a nitidez aí para vocês, mas aqui eu tenho 2 anos, o próximo dente nessa medida aqui seria mais ou menos com 6, 7 anos, então eu tenho um intervalo aqui de mais ou menos 4, 5 anos. Depois, eu não sei se todo mundo percebeu, fui tendo um crescimento na região posterior, tá? E aí começa a amolecer o primeiro incisivo. A troca dos anteriores e começa a aparecer o primeiro molar, ó. Eu já tenho o primeiro molar permanente e a troca dos incisivos superiores. Tá rápido? Todo mundo tá conseguindo perceber? Me dê um retorno aí, tá? Aí aqui, com 8 anos, pronto, com 8 anos eu tenho a troca do incisivo lateral. Depois, eu tenho uma perda dos molares. Por sexo, por raça, né, por etnia, então, sempre lembrando bem disso. Com 12 anos, nasce o segundo molar. Depois, muito depois, eu tenho o nascimento dos terceiros molares, tá? Então, aqui eu vou parar um pouquinho o vídeo, porque ele vai dizendo depois que mais de 70 anos eu tenho uma perda, mas não necessariamente, viu? Tem gente que o ideal é que todo ser humano morra com dente, porque dente não é para se perder com a idade. Se eu tenho um cuidado adequado, se eu tenho um cuidado desses dentes, então eu não devo perdê-los, tá? E um outro vídeo. Tem alguma dúvida agora em relação à erupção dentária? E eu estou retomando esses conceitos da erupção porque a gente precisa compreender para chegar na permanente, tá bom? Ei, professora. Oi. Só para me perguntar, que ainda não estou lembrado direito. Erupção dentária é o nascimento dos dentes, assim, eles saindo assim, né? Sim, sim, a erupção dentária é o nascimento dos dentes, isso mesmo. Que Sim, obrigado. eu tenho o nascimento dos dentes descidos e a troca, né, do descido e permanente. Quando eu vou arrancar o dente, começa a trocar. Quando a criança abre aquelas porteiras, né, assim, aquela famosa porteira, eu vou tendo essas trocas, aí eu vou nascendo os dentes também. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Um outro vídeo que eu já passei em sala, tá? É o vídeo do crescimento, tá? Que aqui também é importante a gente retomar esses conceitos. Todo mundo está conseguindo visualizar o vídeo? Sim. Pronto. Sim. Sim. Então, a gente viu esse vídeo em sala, não sei se você lembra, que a gente foi comentando que nós temos no início 28 ossos na face. Tá rodando aqui. Uma das vantagens da quarentena, a gente ter acesso a vídeo sem precisar de internet, né? Assim, com dificuldade de internet. Então, eu tenho um crescimento crâniofacial. Ele vai ter um áudio, que eu não sei se vai sair o áudio. Tem ossos, e à medida que vai crescendo, vai selando as suturas, e eu vou tendo 28, tá? Crescimento, a diferença entre homens e mulheres, esse crescimento facial. Ela vai falando que isso é importante para a identificação de esqueletos, examinação de populações passadas e o entendimento da variação do ser humano. Fala da fusão do osso frontal. Depois eu tenho um crescimento desse osso frontal.
Da criança também nós temos a face média, no qual vai aumentando para ocupar o espaço dos dentes. Tudo isso, todo mundo tirou 10 na prova, né? Desenvolvimento para trás. O deslizamento. Aqui é importante eu compreender o quê? Aqui eu tenho uma dentição permanente, né? Eu acho que todos conseguem perceber que aqui eu tenho premolar, molares, tudo. E esse encaixe perfeito aqui, ó, eu tenho um crescimento esquelético que vai acompanhando um crescimento dentário. Estou querendo chamar a atenção nesse vídeo para isso, porque nós iremos classificar as maloclusões de origens esqueléticas e de origens dentárias. É importante sempre ter em mente isso, que tem algo, por exemplo, eu tenho um desenvolvimento esquelético, tudo ok, mas por algum motivo, por algum hábito deletério, por algum hábito postural, que isso a gente vai conversar mais ou menos daqui uns 15 dias, que são as causas dessas maloclusões, eu posso ter uma maloclusão de origem dentária, tá? Essa parte do vídeo ela ainda vai comentando um pouco do desenvolvimento da oclusão da mandíbula, as áreas de deposição e área de reabsorção, e o próprio desenvolvimento da ATM. E aqui é a imagem que eu mais gosto, quando ele vai comparando a face e o crânio, o crescimento. Né? A proporção do crescimento, desenvolvimento da face, né? O tanto que desenvolve essa parte onde tem esse terço médio, tá? Que é isso aqui que eu vou parar o vídeo aqui. Ó, eu tenho uma face que ela é dividida em proporções, então eu tenho esse crescimento maior nesse terço inferior, por causa da dimensão e da altura desses dentes, tá bom? Então eu vou parar um pouquinho esse vídeo, que aí ele vai terminando de comparar, tá certo? Então, baseado em tudo isso, a gente começa a nossa aula em si. Eu até coloquei aqui na aula, não sei se todos vão ver, tá? O tema da nossa aula é desenvolvimento da oclusão e classificação da dentição permanente, tá bom? Então, aqui são o link dos 2 vídeos, que aí eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho que esse do Vimeo, esse do crescimento, vocês já tinham acesso. Então, primeiro, maloclusão, a compreensão do que é maloclusão. Maloclusão é qualquer desvio da oclusão normal dos dentes, né? Então, qualquer coisa que eu tire da normalidade. Tá, mas o que é essa normalidade? Normalidade é que a gente vai começar a conversar. A maloclusão, que ela é o terceiro lugar de doenças relacionadas à boca, é relacionada a um problema de saúde pública, tá? Então, o terceiro mais prevalente. Tem sido tradicionalmente uma ferramenta importante para o procedimento de diagnóstico e planejamento para tratamento ortodôntico e fonoaudiológico. A classificação ideal dessa oclusão permanente deve sintetizar dados de diagnóstico e, com isso, eu posso inferir o plano de tratamento, que para nós, aqui na disciplina, não é inferir esse plano de tratamento, mas em si o diagnóstico e o encaminhamento desse paciente. E a importância de classificar a maloclusão como um redutor, né, de diagnóstico. Então, vamos aqui.
nós temos 5 características de traços dentofaciais, que é isso que eu quero que vocês compreendam dentro dessa classificação, tá? Eu tenho em relação à aparência dentofacial, ao alinhamento, a uma relação anteroposterior, transversal e vertical. Isso nós vamos descer. É importante que em qualquer momento, se você sentir dúvida, é importante que você fale, tá? Porque eu estou aqui na tela do slide e aí, às vezes, você pode estar escrevendo no chat e eu não posso estar vendo, tá? Então, desligue seu microfone e fale mesmo. Ok. Certo? Então, eu ouvi alguém entrando. Não, deve ter sido alguém saindo mesmo. Então, voltando. Então, primeiro, a aparência dentofacial. A aparência dentofacial, eu vou ter as maloclusões relacionadas a assimetrias e proporções faciais. Eu tenho... Gente, eu estou ouvindo... Pronto, é a Lucas. Eu tenho as assimetrias. Eu acho que vocês têm uma disciplina só para avaliar bem isso, mas a gente avalia a linha da face, desde a linha que vai da ponta do nariz, que passa entre os dentes, incisivo superior e inferior, ó, e que não coincide, ó. Não sei se todos dá para perceber que é a mandíbula que está assimétrica. Aqui a maxila está em posição ok, ó. É tanto que nessa foto a gente consegue visualizar bem que é a mandíbula que está desviada, né? Então, a mandíbula que está desviada para a esquerda. Aqui a gente observa, professora, e se eu não quiser riscar o paciente? A gente pode fazer isso com fio dental, tá? Um fio dental a gente passa em linha reta e vai medindo isso, tirando foto para às vezes não ter que riscar o paciente. Eu tenho assimetrias faciais de eu ver dessa forma vertical e eu tenho as proporções faciais, tá? Que é importante eu ver o primeiro terço, o segundo terço e o terço inferior, tá? Então, essa proporção facial que eu irei avaliar, tanto de forma horizontal nesses terços, eu não sei se todo mundo está conseguindo ver meu cursor, tá? Mas essa proporção, ela é horizontal. E as proporções verticais aqui, ó, eu vou dividindo a face em terço, avaliando. Isso eu não sei se alguma das meninas aqui já usam essa parte em design de sobrancelha, quando eu vou avaliar se a sobrancelha está alinhada, se não está, se uma maquiagem está alinhada ou não está. É importante que vocês vão aprendendo a treinar esse olhar para visualizar as simetrias faciais, tá? Então, são aparências dentofaciais. Isso também é importante. Outra coisa aqui também, e dentre todas essas 5 classificações que a gente ia comentando aqui, todas elas, se tiver um problema em uma delas, já é considerado uma oclusão, tá? Se tiver mais de uma, aí, tipo, não melhor, mas aí que fica mais comprovado. É diferente daquela classificação da decídua, não sei se todos vão lembrar, que a gente tinha 6 critérios. Tinha critérios que definia como maloclusão e tinha critérios que eu não definia como maloclusão, não conseguia falar sobre isso. Mas aqui, na dentição permanente, qualquer alteração em um desses 5 critérios já é considerado maloclusão, tá certo? Professora, Diga, Marta. por favor, repita novamente a respeito desse primeiro texto, segundo texto, terceiro texto. O que seria isso? Pronto. É aquilo que a gente já conversou um pouco. O primeiro texto, não sei se você está conseguindo visualizar, é uma área como se fosse no finalzinho do cabelo até o início da sobrancelha. É o primeiro terço da face. O segundo terço da face, de a nível de sobrancelha até finalzinho de ângulo nasolabial, aqui, ó, bem no finalzinho aqui do nariz. E o terço inferior, que é o terceiro terço, é da região onde eu tenho os dentes, a própria dimensão vertical aqui, ó. Se você lembrar, a gente já foi comentando isso antes, que são das faces braquicefálico, dólico-cefálico e reto, dólico-cefálico e mesocefálico. Não sei se você vai lembrar. Que aí a gente vai tendo, por exemplo,
Às vezes eu tenho essa face aqui, essa parte do terço inferior mais curta ou mais alongada. Quando é mais curta, eu tenho um braquicefálico, um rosto achatado praticamente. Lembro de um cearense, vamos dizer assim. Às vezes, as pessoas que são um pouco mais fortinhas, né, mais gordinhas, elas tendem a ter uma musculatura facial mais forte, e com isso esse terço inferior menor, caracterizando assim como braquicefálico. Dólico-cefálico, eu tenho esse terço inferior bem maior do que os outros dois. É aquele perfil mesmo bem reto, eu consigo mesmo visualizar bem reto. Se você perceber, essa mulher daqui de cima, ela é dólico-cefálico, ó. Essa parte inferior dela é bem maior do que os outros terços. Imagine, traçando essa reta aqui e aqui no nariz. Esse terço inferior dela aqui é bem maior, tá? Então, eu tenho um dólico cefálico. Quando eu tenho essa face aqui dessa figura de ser igual, eu tenho um mesocefálico. Então, essas são as proporções faciais. Outra forma de eu ver a proporção facial é nesse formato vertical. Aqui eu consigo observar assimetrias unilaterais. Por exemplo, aqui nessa mulher de cima, eu tenho o lado direito dela como se fosse normal, não sei se todos estão conseguindo visualizar isso, e o lado esquerdo dela como se fosse assimétrico, desviado. Então, eu tenho um aspecto unilateral aqui. Então, são em proporções faciais verticais que eu consigo visualizar isso. Se eu traçar essas retas, eu observo que o mento dela está desviado para a esquerda, os dentes dela aqui estão cruzados para a esquerda, e aqui está tudo normal. Professora, Oi. esse negócio essa mandíbula dela ser torta assim, tá na foto, aí já seta do seu computador tá em cima. Isso é normal? Se ela está normal, não, isso é anormal, isso é maloclusão. É isso que nós Sim. estamos falando. O que é normalidade? Ter tudo simétrico. Ser simetria facial, proporções faciais iguais. Então, isso é normalidade. Professora, então, a Sim. senhora está dizendo que dólico-cefálico e braquicefálico já é maloclusão? Origem esquelética? Sim, mas aí não é só esquelético que a gente vai resolver. A gente tem que ver também padrão dentário. Se eu tenho um padrão dentário normal, então ninguém faz nada. Tá? Agora, normalmente o que a gente observa? Junto um padrão esquelético com um padrão dentário. Não sei se todo mundo está conseguindo me compreender. Tá difícil aí, gente? Não, mais ou menos. Pronto. Podemos ir para os próximo tópico? Pode. Pode. Outra forma de a gente avaliar ainda a aparência dentofacial é eu pedir que o paciente ele segure, tá, um palito de picolé, ou um abaixador de língua, não sei o que você vai utilizar na hora, um espelho, algo que seja reto. Se você pedir para a pessoa segurar nessa posição que essa mulher tá, você consegue observar também padrões de assimetrias, tá? Aqui no caso, dá para a gente ver que a mulher ela tem uma assimetria da mandíbula, a mandíbula está inclinada para a direita. Né? Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, ela está inclinada. Então, aqui eu também tenho assimetrias faciais. Essa forma de a gente pedir para a pessoa segurar é uma das formas de a gente avaliar também terços, tá? Os terços inferiores, superiores, porque aqui a gente consegue, não sei se todo mundo conseguiu observar, mas essa régua aqui, ó, tá perto do brinco, a distância do lado direito dela. Algum de vocês tem dificuldade de observar o que é direito e o que é esquerdo na foto? Tranquilo, então não. Pronto. Acho que Não, professor. Não. Tá visível. Pronto. É porque às vezes você olha, eu estou falando o lado direito, mas como você está de frente, você vai dizer assim, não, professor, é o meu lado esquerdo. Mas aí você se coloca no lugar dela e é o lado direito, tá? Sempre, como ela está de frente para nós, é o inverso. Tá bom? Efeito espelho. Então,
Outra característica de assimetria facial. Professor, então, sempre a assimetria facial vai ser exemplo de mulher feia? Não, né? Olhamos a Paola Oliveira, né? Paola Oliveira é um exemplo clássico de assimetria facial. Não sei se todo mundo está conseguindo observar, mas ela tem uma mordida cruzada e ela tem essa assimetria facial tendendo aqui, ó, para a esquerda. Se eu traçar aqui uma linha, eu observo que a mandíbula dela é desviada, né? O sorriso dela é desviado. Então, a Paola Oliveira, ó, não sei se todo mundo está conseguindo visualizar que a ponta do nariz é o incisivo dela aqui, ó, mais para a direita, como se Sim, a então já tá o maxila, lábio torto. a maxila vai... A gente consegue porque você está mostrando, professora, mas antes eu nem sabia que existia isso. Pois é. Também não tinha percebido, não. E ela é linda, né? Ela é linda. Então, Legal. Pois eu sempre olhei para ela e sempre vi, professor, sempre me dá agonia, o sorriso dela sempre me dá agonia. a Caroline me representando também, viu, Carol? Assim, quando você vai treinando o seu olhar para observar a simetria, isso é um treino, gente, é um treino de olho. Você vai olhando, é engraçado que na hora que eu vejo uma pessoa falando, eu já estou avaliando todas essas 5 características que nós vamos apresentar aqui. Porque você vai observando se a pessoa tem maloclusão, se isso vai influenciando. Lembrando que para eu definir um tratamento, eu tenho que observar quais são as funções que são prejudicadas. Eu só tenho prejuízo. Eu fico toda desconcertada, professora, ficar falando perto da senhora, que a senhora está me olhando de todo jeito. Não, mas se você pedir para falar, eu falo. Mas, gente, isso é todo dentista, todo ortodontista. É verdade. Não adianta. Eu sei, Não adianta. professora. Eu tô dizendo que porque quando a gente começa a entender do assunto, é igual a gente que fica olhando o povo falando errado agora. Pois é, Mas isso então. aí é profissional na sua área, ele vai observar a sua área. Canta desafinado, minha filha. Pois é, então, é mesmo ir treinando o olhar. Vai treinando o olhar e vida que segue, tá? Mas olhem as pessoas não com tom de julgamento, não com tom que você vai corrigir, você vai salvar a vida dela. Às vezes a pessoa ela tem uma assimetria, tem uma maloclusão enorme e perpassa pela autonomia dela e pela liberdade de dizer dela e dizer assim, não quero tratamento, não quero, né? E aí permanece. Ou não sei se o nome dele é esse mesmo, né? O artístico. O Zé Pinguelo. O Zé Pinguelo com aquela padrão 3 dele, que a gente vai ver, não sei se todo mundo já reparou e sabe quem é, eles já ofereceram cirurgias e cirurgias para ele, ortognática, para tirar aquilo, e ele não quer. Porque ele ganha dinheiro com aquilo, então ele gosta daquele padrão, daquele jeito. Então, nem sempre com uma maloclusão a pessoa vai querer tratar, tá? É só mesmo para você ir observando e saber se vai influenciar no seu tratamento ou no seu diagnóstico, tá bom? Isso é importante olhar isso. Outra, o segundo ponto, o alinhamento. Quando a gente fala de alinhamento, é importante eu lembrar já de apinhamento. O apinhamento, que ele pode ser de nível simples, eu não sei se todo mundo está conseguindo visualizar aqui, eu tenho premolares aqui em outros níveis, então, uma curva que é para ser parabólica, eu ver tudo direitinho numa linha, aqui eu começo a ver um molar mais para dentro, um incisivo para fora. Professor, e por que isso está assim? Possivelmente por falta de espaço, tá? Então, eu tenho um apinhamento. Isso aqui é decorrente de uma maloclusão de alinhamento dentário. Outro muito simples é esse de incisivos inferiores, ó. Esse aqui eu tenho, então muita gente tem também, porque a tendência da normalidade é dos dentes se inclinarem para mesial e ter um apinhamento leve aqui nessa região anterior e inferior, tá? Então, bem nessa região dos incisivos inferiores. Mas eu também vou ter apinhamentos que começam a ficar mais severos, né? Eu começo a visualizar esses apinhamentos de formas mais severas. E chegando a casos esdrúxulos, não precisa nem ser um especialista na área para dizer que eu tenho uma maloclusão aqui, né? Relacionado a alinhamento. Então, eu tenho dentes que estão com maloclusão por causa, pode ser esquelética por falta de espaço, entenda, esquelética eu estou falando de osso,
Dentário, eu tô falando de dente, lógico, né? Então, aqui, por exemplo, pode ser algo origem dentária, porque o espaço é pequeno. Aqui também eu tenho uma origem dentária. Aqui, possivelmente, eu tenho só dentário e esquelético, possivelmente, porque aqui eu tenho uma distância quase de um dente, tá? Mas aqui, gente, normalmente aqui eu tenho influência dentária, esquelética, possivelmente é um respirador bucal, porque eu tenho uma maxila ou uma mandíbula aqui, quer dizer, que vai inclinando os dentes, eu vou perdendo espaço. Aqui eu tenho uma soma de coisas, tá certo? Então é compreender que eu tenho apinhamento desde mais leve até apinhamento mais severos. Alguma dúvida em relação ao alinhamento? Professora, então eu posso dizer que toda maloclusão é relacionada ao alinhamento? Eu tenho 5 critérios. Uma não exclui a outra, elas se somam. Entendeu, Martinha? Elas se somam. Se a pessoa ela tem assimetria facial, eu tenho proporções faciais assimétricas, né? Assim, eu tenho assimetria. Eu tenho alinhamento, então eu vou somando, é como se eu estivesse aumentando o score e a magnitude dessa maloclusão. Mas é o que eu disse no início. Aqui nessa classificação permanente, se eu tiver um desses critérios, eu já tenho uma maloclusão. Se eu tiver 2, então, aí vai somando o score, entendeu? Todos são critérios de maloclusão. E se somam, uma não exclui a outra. Tá certo? Não sei se eu tirei essa dúvida. Vamos para o terceiro ponto. Tudo ok com alinhamento? Ok. Vamos para o que eu acho mais complexo. É a relação antero-posterior. Aqui que eu preciso dar atenção máxima de vocês. A antero-posterior, a gente classifica, muitos devem conhecer mais, como classificação de Engel, tá? Engel, que é o pai da ortodontia, esse senhor aqui, todo majestoso, né? Todo na pose. Se fosse em época de coronavírus, ele estava isolado, né? Claro. Então, essa classificação de Engel, que da mesma forma, sempre eu vou ter maloclusões de origens esqueléticas e maloclusões de origem dentária. Engel, em 1899, dividiu maloclusões em 3 categorias básicas. Então, nós vamos ver essas 3 categorias, classe 1, classe 2 e classe 3. Tá? É importante que a gente vai vendo tantas classes, classe 1, classe 2, classe 3, se repetindo. É importante você estruturar e não confundir da sua cabeça. Aqui nós estamos em permanente. Relação antero-posterior, ok? Então, Engel considerou o primeiro molar permanente superior, porque ocupava uma posição estável no esqueleto craniofacial e que as desarmonias decorriam de alterações antero-posteriores. Lembrando, as classificações de maloclusão, eu tenho vários tipos de classificações. Nós estamos seguindo uma classificação mais geral, que eu vou pegando um pouquinho de cada, tá? Engel, ele considerou só a relação do molar, tá? A relação do molar em relação à arcada dentária, que é isso que nós vamos ver. Aí, primeiro, por que a utilização dos primeiros molares permanentes? Alguém faz ideia do porquê? Vamos lá? Alguém? Não, eu faço a mínima ideia. Como é, professora? Pergunte de novo. Por que a utilização dos primeiros molares permanentes nessa classificação de Engel? Por que ele usou o primeiro molar? Por que ele não usou incisivo, pré? Por que ele não usou o segundo molar? Porque tinha tanto dente para ele usar, por que ele quis usar o primeiro molar? Eu acho que é exatamente, porque... por ser ele base, não é, dos outros, né, não? Ele é o quê? Eu acho que é por ser ele a base, né, não? O exemplo, sei lá. Quer dizer que o segundo molar, o bichinho, não é importante. Mas aí... O segundo molar, professor, ele só não nasce na permanente? O primeiro molar aqui que eu tô falando é permanente. Então, sei não, só Jesus.
Jesus resolve. Mas vamos lá. Alguém? Só vi a Marta e a Carol. Será que só tem essas Não duas na faço a sala de mínima aula? ideia. Deixa eu olhar Eu lá não na faço sala a de aula. mínima Não, ideia. professora. Não sei o que significa, não. Eu também não sei, não. Eu também não sei, não. Se puder me explicar. Resposta aí. Tá certo. Então vamos lá. Porque o primeiro molar é o primeiro dente permanente erupcionar. E outra, professora, mas o primeiro não incisivo inferior pode ser o primeiro molar ou pode ser o incisivo inferior. Mas o mais importante, ele não depende de esfoliação de nenhum dente descido. O espaço dele lá está garantido no final, né? Então, ele nasce depois do segundo molar descido, então ele não precisa da esfoliação de nenhum dente. Professor, o que é esfoliação? É o ato de eu arrancar um dente para nascer o outro, tá bom? Então, a resposta seria porque ele não depende de esfoliação de nenhum dente descido. Ele não precisa dessa troca. Não sei se vocês... Por isso que eu ia também fazendo aquela revisão do início, da erupção dentária. Ele nasce lá atrás, independentemente de eu ter troca no incisivo. Vai que a criança não amolece direito o dente anterior, né, os incisivos, e o dente ele nasce mais para trás, ou retarda esse nascimento. Primeiro molar não tem esse problema. Primeiro molar o bichinho tá lá. Tá? Então, lá atrás, ele nasce lá independentemente do que pode acontecer. Então, é importante que esse primeiro dente permanente é o primeiro dente permanente a erupcionar. O primeiro dente a erupcionar, professora, ou é o primeiro molar permanente e o incisivo central. A diferença do porquê primeiro molar, porque eu não dependo de esfoliação, de perda de nenhum dente, tá certo? Então, quanto mais cedo ele nascer, mais eu consigo... Uma imagem aqui errada, pronto. Mais eu consigo classificar, né? Então, uma criança de 8 anos, eu já posso começar a classificar em relação antero-posterior, que é a classificação de endo. Então, como a gente já ia falando, tem 3 classes e agora a gente vai descer por cada uma delas, tá certo? Todo mundo conseguiu compreender que a gente utiliza o primeiro molar permanente? Vamos lá. Sim. Classe 1. Classe 1 ou normo-oclusão, tá? É dita como oclusão correta entre os molares superiores. Aqui é importante compreender desde a primeira unidade. Vocês estão vendo aí o nome, né? Cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco central, no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Essa é a chave de oclusão. Lembrando a cúspide mesovestibular. Nós temos o primeiro molar superior. Os primeiros molares, eles têm 5 cúspides, eu não sei se todos vão lembrar disso. Nós temos 5 cúspides no molar superior, ou no primeiro molar. Nós temos a mesovestibular, disto-vestibular, mesolingual, aqui eu estou falando inferior, né? Disto-lingual, e eu tenho uma médio-central, que aqui é uma imagem de segundo molar superior, tá? Segundo molar inferior, porque é lingual. Mas se fosse aqui um primeiro molar, eu teria uma cúspide aqui no meio. Não sei se todos estão lembrando dessa imagem, dessas 5 cúspides. Mas essa imagem aqui, o que nos remete? Eu tenho uma cúspide mesovestibular e eu tenho um sulco central, um sulco mesovestibular. O sulco, lembre de rio, assim, algo profundo, tá? É algo que vai correndo entre as cúspides. Aqui nessa imagem a gente observa a cúspide mesovestibular no sulco mesovestibular. Então, eu tenho um encaixe aqui, ó. Imagine o encaixe de uma engrenagem. Esse aqui é o encaixe do primeiro molar superior com o primeiro molar inferior. Ficou complexo, ficou difícil, como é que tá aqui? Porque aqui, a gente compreendendo essa imagem, a gente entende todas as outras.
Me dê um retorno, por favor. Tá indo bem, tá normal até agora. Pronto, o Paulo está conseguindo compreender. Deixa eu ver se tem alguém aqui esperando, que eu vi no grupo. Não, né? Não vi não. Eu vi que a Francine e a Maria Elane. O Samuel já está em sala? Sim, professor, consegui entrar. Pronto. Eu vi depois a sua mensagem, desculpa. Mas vamos lá. Então, eu tenho... Essa parte a gente superou. Então, a característica determinante de uma classe monormoclusão nos pacientes com classe 1 de Engel é frequentemente a presença de um perfil facial reto, tá? Lembrem, não sei se todos vão lembrar aqui, do plano terminal reto. Então, eu tenho um perfil facial reto, um equilíbrio, umas funções da musculatura peribucal mastigatória e da língua em equilíbrio. Eu tenho esse perfil facial harmônico, tá? Então, eu não consigo, visualmente, eu olhando ele de frente, se eu olhasse, eu não conseguia perceber nenhuma alteração na musculatura, da função, tá? Então, esse é o clássico, característica determinante no classe 1 de Engel. Tudo Professora, com licença. bem? Pode falar. É a Lucrécia. Professora, eu vou ter que sair agora da aula porque acabaram de me ligar aqui e entraram lá na minha casa da Zona Leste, porque eu tô na casa da minha tia aqui na Zona Sul. Aí não tem ninguém para ir lá, eu vou ter que ir lá. A vizinha me ligou. Por Deus abençoe, minha filha. Vá com a polícia, não vá só, não. Tá, eu já tô aqui morrendo de nervosa. Por Deus abençoe. Pois tá, A aula vai professora. ficar gravada e depois você tem acesso, tá? Tá bom. Obrigada, professora. Abraço. Abraço. Gente, continuando. Então, eu tenho esse perfil em equilíbrio, tá? Podemos passar? Sim, professora. A classe 1 em oclusão ainda, eu vou tendo uma classe, eu não sei se a imagem está tão boa, tá? Tá Eu ótimo. tenho uma oclusão normal e eu tenho uma maloclusão de classe 1. Professora, mas a senhora acabou de dizer que é uma classificação normal, mas lembrando, Engel caracterizou molares, né? Então, depois vieram outras pessoas acrescentando mais coisas em relação a Engel. Foi dizer assim, então você está vendo molar. E como é que estão os incisivos na frente? Eles estão se comportando da mesma forma? Como é que estão a relação anterior? Se você só está relacionando molar, porque aqui eu só vejo molar, né? Às vezes o molar, o bichinho está todo bonitinho lá atrás, mas na frente está um apinhamento, está com várias coisas. E com isso começaram a se discutir as subdivisões e as classificações, tá? Então vamos lá. As subdivisões que a gente vai discutir aqui na classe 2, elas também vão servir um pouco para a classe 1, tá? Em relação anterior. Então eu queria que você prestasse muito bem atenção. A classe 2, a gente observa um movimento do inferior para a distal. Se você lembrar do degrau distal e do degrau mesial, é a mesma coisa aqui, tá? Se você compreendeu bem na dentição descida, você vai compreender bem essa classificação posterior de Engel. Por isso que a gente ia descendo tanto. Então, a classe 2, ela é um primeiro molar inferior que está mais distalizado, está mais para trás do que o superior. Então, eu tenho uma pessoa com um perfil... que eu tenho uma pessoa com um perfil mais convexo, que já eu vou mostrar essa imagem para vocês. Eu tenho essa pessoa mais dentuça, tá certo? Então, esse conceito aqui na parte inferior, que é o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, encontra-se distalizado em relação à cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, onde ele oclui, tá? Então,
O sulco mesovestibular está mais para a distal e a cúspide está mais para frente, né, em relação à cúspide mesovestibular. Ficou complexo ou ficou tranquilo? Tá bom. Tá bom, né? Tranquilo. Vou ter que estudar depois, mais ainda. Aí aqui a gente já vai começar a ver as subdivisões. Primeira divisão, segunda divisão e subdivisão. A primeira divisão da característica... Deixa eu só tirar aqui ainda é a primeira divisão. Aqui é a característica dominante. A gente vai já ver a primeira divisão. Essa é a característica determinante ainda da classe 2, que são frequentemente pacientes com problema de desequilíbrio da musculatura, e é o famoso overjet. Muitos profissionais não conseguem nem classificar isso como uma classe 2 de Engel. Já diz que a pessoa está com overjet, que é um perfil convexo. Esse perfil convexo, que é esse aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, um perfil mais dentuço, né? Um perfil com que eu tenho uma maxila mais protrusa, mais para frente. Ou eu posso também dizer que eu tenho uma maxila retrognata, eu tenho uma maxila retrusa para trás. Tá certo? Nas subdivisões, eu tenho... Vale Jesus, tá? Perdeu uma. Só um minutinho, gente. Só um detalhe técnico. Faz parte do processo. Olha. Eu acho que eu fiz foi excluir o slide sem querer. Mas vamos lá, mas dá para explicar. Quando eu for mandar acho que eu tirei o compartilhamento, né? Quando eu for mandar a apresentação para vocês, eu acrescento esse slide, tá bom? Eu corrijo. Vou deixar aqui anotado. Mas vamos aqui. A primeira divisão, eu vou ter uma classe 2. Eu queria que vocês prestassem atenção, já que a gente não tem uma imagem. A diferença da primeira divisão e da segunda divisão. A primeira divisão, eu vou ter todos os incisivos inclinados, vestibularizados, tá? E na segunda divisão, eu só vou ter laterais, tá? Então, primeira divisão, classe 2, primeira divisão. Eu tenho todos os incisivos vestibularizados. Aquele dentuço mesmo bem tradicional. E na segunda divisão, eu tenho incisivos, ok, ou retos, como eu tenho aqui nessa imagem, e os laterais, que ficam vestibularizados. Deu para compreender ou ficou difícil? Essa é a diferença. Primeira divisão. Oi? Você pode repetir de novo essa sua última fala? Primeira divisão, classe 2, primeira divisão. Todos os incisivos são vestibularizados. Incisivo central e incisivo lateral, todos vestibularizados. Classe 2, segunda divisão, eu tenho centrais em boa inclinação e laterais vestibularizados. Só incisivos laterais. Essa é a grande diferença entre a primeira e a segunda divisão. Deu para entender aí? Mais ou menos. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo clássico de segunda divisão, tá? Mas eu vou mandar os slides para vocês e vou acrescentar esse slide, que eu devo ter excluído aqui, e vai demandar um pouco de tempo para eu achar. Então, aqui eu tenho laterais vestibularizados. Segunda divisão. Primeira divisão, eu teria os 4 aqui, ó, bem vestibularizados, tá bom? Lembrando que isso eu estou relacionando com superiores, tá bom? Superiores. Então, a classe 2, subdivisão, é quando eu tenho essa característica da primeira divisão, da segunda divisão, de aspecto unilateral. Então, eu só tenho de um lado. Eu só vou ter um incisivo lateral vestibularizado só no lado direito, ou só no lado esquerdo.
Ou vou ter incisivos vestibularizados, só o incisivo direito e o lateral direito. Então, eu vou ter classe 2, primeira divisão, subdivisão. Tá complexo ou não? Tá complexo. Oh, Jesus. Não entendendo nada. Pronto, tô entendendo nada, certo. Então, vamos lá. Vamos com calma, que isso é complexo mesmo. Quero ver todo mundo agora. Tirei, agora quero ver todo mundo. Salvo aqueles que já justificaram que não estão aqui. Bora, galera. Ih, então, cadê? Vamos. Quero ver todo mundo. Respirem fundo que vai dar certo. Isadora. Então, vamos lá. Ó, eu tenho... Todo mundo conseguiu compreender a classe 1 de Engel? Mais ou menos. Sim. Liberem os áudios, vamos conversando. Todo mundo mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu tenho um encaixe. Lembrem do dente. O dente funciona como se fosse uma engrenagem. Eu tenho um encaixe perfeito desses dentes. Eu tenho um molar superior que encaixa no molar inferior. Oclusão, se encaixa. Essa engrenagem. Tá bom? Então, eu tenho uma cúspide mesovestibular desse dente superior que oclui direto no sulco mesovestibular desse dente. Então, eu tenho a... Como é que eu posso dizer? Uma engrenagem, um encaixe. Eu não tenho como dizer outro nome, não. Mas é algo que foi feito para aquilo, né? Encaixe. Então, quando eu tenho esse aspecto desse encaixe, imagine duas mãos juntas, quando eu tenho um aspecto que a maxila vai para frente e a mandíbula vai para trás, tudo aquilo que vai para trás, eu digo que está distal, é que é algo que distancia da linha média. Então, eu tenho uma classe 2, ou disto-oclusão, eu vim para trás, certo? Todo mundo conseguiu compreender até aqui? Sim. Sim, agora sim. Bora. Então, eu tenho essa disto-oclusão. Lembrando, o Engel considerou molar. Então, molar está encaixado aqui, mas eu tenho meus incisivos. Meus incisivos que podem se comportar normais, tudo ok, ou eles podem abrir, tá? Então, eu tenho esses incisivos que eles podem abrir. Eles estão aqui no encaixe, mas eles podem abrir, vestibularizar. Professor, o que pode abrir um dente desse jeito? Está encaixado lá atrás. Dedo. O dentezinho lá atrás está tudo encaixadinho direitinho. E os dentes estão tudo abertos lá na frente. Dedo, nome disso. Chupeta, nome disso. Hábitos deletérios, tá? Então, por isso que Engel foi pensando que só a minha característica molar posterior não era suficiente. Eu precisava de uma caracterização antero, parte anterior dos dentes, tá? Por isso que o nome da classificação é classificação antero-posterior. Eu preciso dessa relação aqui nesses incisivos. Até agora, ok? Ok. Então, vamos aqui na classe 2. Classe 2, eu tenho uma maxila que está aqui na frente ou uma mandíbula que está aqui atrás, certo? Estamos aqui no aspecto dentuço. Perfil? Qual é o nome do perfil? Vai dar certo. Ninguém lembra o nome do perfil? Eu tenho um perfil, ele é completamente convexo. Eu tenho um perfil convexo. Lembre, se você não ainda descobriu o que é um perfil côncavo ou um perfil convexo, retome aí seus conceitos. Enfim, vamos aqui. Eu tenho uma origem, lembrando que toda maloclusão, eu tenho uma origem dentária ou uma origem esquelética, tá? Então, eu tenho aqui uma mandíbula que está mais para trás ou uma maxila que está mais para frente.
Quem é que está para trás, quem é que está para frente, aqui não é a questão. Mas eu tenho uma característica dentuça, tá? Se depois a gente vai descobrir se a maxila está em posição normal ou a mandíbula está em posição normal, depois se é a nível de exame, análise de modelo, exame radiográfico. Eu tenho aqui essa característica, dentuça. Eu tenho um molar que está ocluindo aqui. O meu primeiro molar, ele está o inferior mais distal do que o inferior, mas eu tenho uma relação de incisivo aqui. Eu tenho essa relação de incisivo que pode estar normal. Então, eu tenho uma classe 2 pura, sem subdivisão, ou eu posso ter divisões. Divisões essas, que são os 4 incisivos vestibularizados, eu tenho a primeira divisão, ou se eu tenho só os laterais vestibularizados, eu tenho segunda divisão. E como é que entra a subdivisão? Quando eu tenho só um lado. Quando eu tenho só um lado de um lateral, eu tenho classe 2, subdivisão, divisão 2, com subdivisão direita. Aqui, só um incisivo. No meu caso aqui, eu estou colocando como se fosse o esquerdo. Classe 2, divisão 2, subdivisão esquerda. Então, a subdivisão está relacionada com a unilateralidade. Professor, e se eu tiver os dois lados, eu não tenho subdivisão. Lembrem, subdivisão é algo que eu divido uma divisão. Se eu estou dividindo uma divisão, eu estou dividindo em direita e esquerda. Então, o mais importante aqui é você compreender o que é a primeira divisão e a segunda divisão. A primeira divisão, 4 incisivos vestibularizados. Incisivos centrais e laterais. Segunda divisão, só incisivo lateral. A subdivisão é quando eu divido isso, se é esquerdo, se é direito. Uma característica unilateral. A subdivisão sempre vai ser um aspecto unilateral. Deu para compreender ou ainda ficou difícil? Deu para compreender. Deu. Às vezes eu acho que eu estou sozinha nessa aula. Deu para compreender. Comigo. Eu vou partilhar de novo os slides. Pronto. Então, lembrando, nos slides eu vou acrescentar essa parte da primeira divisão, mas eu acho que deu para entender bem. Então, aqui eu tenho a primeira divisão, lembrando, que é todos os incisivos vestibularizados. Segunda divisão, só laterais vestibularizados. E a subdivisão, quando eu tenho um aspecto unilateral. Classe 3. Se a classe 2 é uma disto-oclusão, a classe 3 eu vou ter uma mesio-oclusão. Então, eu vou ter o oposto daquilo. Eu tenho um primeiro molar inferior que oclui mesialmente ao primeiro molar superior. Então, aquele aspecto que a gente já foi conversando, um aspecto babu, um aspecto mais, um perfil mais côncavo, tal. Eu tenho um perfil côncavo, é o famoso overbite, tá? Que o povo vai caracterizando isso como overbite, mas é um perfil côncavo. Alguma dúvida em relação à classe 3? Não. A classe Não. 3, diferente da classe 2, eu só vou ter subdivisão, tá? Então, eu não vou ter divisão. O que é subdivisão, professora? O aspecto unilateral. Eu só vou ter aspecto unilateral. Aqui eu não vou ter relação de incisivo. Aquela primeira divisão e segunda divisão. Não, eu só vou ter subdivisão. Aspecto unilateral. Às vezes, só um lado está em classe 3 e o outro está em classe 1. Então, eu tenho classe 3, subdivisão, lado direito. Entendeu? Não sei se todo mundo conseguiu compreender.
Conseguiram compreender? Porque aqui a gente finaliza a relação anteroposterior. Sim, compreendi. Então, Sim, agora, professor. as relações, elas vão ser... Peraí, eu achei que alguém tinha entrado aqui. Agora, nossas relações, elas vão ser muito similares àquilo que a gente viu na descida. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas muita coisa é igual, né? Só muda algumas características, alguns detalhes, porque, enfim, requer uma atenção mais especial em relação aos incisivos. Então, eu tenho uma quarta medida, uma medida transversal. Essa medida transversal que eu vou avaliando a mordida cruzada. Lembrando que sempre é dentário ou esquelético. Essa mordida cruzada que a gente foi vendo na mordida, na dentição decídua, é um aspecto que eu tenho uma caixa e a tampa. Quando a tampa ela está fechando por dentro da caixa. Então, aqui eu tenho uma imagem do incisivo fechando por dentro, então eu tenho uma mordida cruzada anterior. Aqui eu tenho uma mordida cruzada ainda anterior, que é só aqui, região de canino, posterior tá ok. E aqui eu tenho uma mordida cruzada posterior. Então, são aspectos transversais, tá certo? Transversais, aspectos transversos. Alguma dúvida em relação ao aspecto transversal? Não. Não. Aqui é para ser 5. Ai, gente, eu acho que eu... Pronto. O quinto aspecto, que é o vertical, é profundidade de mordida. Lembrando bem que essa profundidade de mordida, que eu não sei se vocês vão lembrar, a gente chama de quê? Como é que é essa caracterização na mordida, na dentição decídua? Alguém lembra? Ninguém lembra? Eu chamo de sobremordida. É o mesmo conceito da sobremordida. É um aspecto vertical, tá certo? Sobremordida. Eu tenho a clássica mordida profunda, a mordida aberta. Vocês todo mundo está conseguindo visualizar? Ó. Aqui não está em perfil, mas a tendência é que essa dentição aqui seria classe 1 de Engel. Ó. Toda bonitinha, bichinha, ó. Toda bem encaixadinha. Mas aí veio um hábito deletério e eu tive uma alteração vertical em aspecto dentário, porque esquelético tá ok, né? Então, um aspecto vertical. Então, aqui eu tenho, a mordida profunda aqui também, mordida profunda, mordida aberta. Não trouxe tanto mordida aberta porque acho que vocês já conhecem bastante, já lidam bastante. Pelo menos é para lidar, né? Posteriormente. Aqui também, eu não sei se vocês estão observando aqui, a gente tem um problema de alinhamento, que eu não comentei, né? Só falei de apinhamento, que é a falta de espaço. Mas quando eu tenho um excesso de espaço, eu tenho diastemas. É outro aspecto do alinhamento, tá? Que nessa imagem a gente consegue retomar também. E aqui a gente finaliza a nossa aula. Momentos para dúvidas, questionamentos. Oi. Professor, diastema é essa abertura que tem aí, né? Entre os dentes e os incisivos. Isso mesmo. O diastema, ele é essa separação desses dentes. Gente, quando você... Eu vou já pegar aqui uma foto de um famoso para vocês visualizarem esse diastema. A Madonna tem esse diastema aqui, ó, nesse incisivo. Ela acha bonito, né? Então, outro é aquele Arnold Schwarzenegger, sei lá, coisa assim. Ele também tem esse diastema, assim, bem na frente. É gritante, que você olha assim de longe, você diz, vale Jesus. Mas ali é por causa de efeito de anabolizante, tá?
O anabolizante, que ele estimula o crescimento do músculo e vai influenciando o GH. E aí também, no caso dele, influenciou a sutura, tá? Isso é Palatina interessante, transversa. professora. É muito demais. E influenciou a sutura palatina transversa. Não sei se todos vão lembrar qual é. Mas é aquela que vai dividindo o palato, assim, bem... Vai traçando essa linha onde divide incisivo central, né? Incisivo central, o direito e o esquerdo. A sutura palatina que corta a transversa, ela abre quando você usa esteroide. É aquele fazer uma expansão de maxila, né? Eu coloco os aparelhos que a gente estudou bem na unidade passada, que eu faço essa expansão. Então, o Arnold Schwarzenegger, sei lá como é que fala o nome dele, ele usou o esteroide anabolizante e abriu, né, essa sutura dele. Eu não estou conseguindo achar aqui uma foto dele, mas você observa bem esse diastema. No caso dele, é isso. Tá? Exemplos clássicos, vamos lá, de artista. Um nítido clássico, classe 2, de Engel, subdivisão 1. Vamos lá, alguém lembra aí, nesses 10 minutinhos final da aula? Ninguém? Ai, gente, é só eu mesmo que olho artista, que eu olho. Ai, gente, eu não sei, não. Gente, uma dica. Ganhou Copa do Mundo. Ah, o tal do Ronaldinho lá. Gaúcho, é isso mesmo. Gente, eu vou pegar aqui uma foto dele. Gente, ele é muito classe 2, subdivisão 1. Meu Deus do céu, e eu que eu gosto de futebol, lembrei disso. Eu vou botar aqui. Quem foi que falou que eu não ouvi? Eu não vi quem era. Eu gosto de futebol. Professora, mas é porque a gente ainda está absorvendo ainda. O conteúdo ainda está absorvendo, ainda tá. A foto, a resolução não tá boa, tá? Mas eu vou partilhar aqui. Gente, ele é muito clássico. Eu adoro. Gente, quando você olha os artistas, você vai estudando a oclusão, olhando para os artistas. Gente, é muito engraçado. A Xuxa tem implante, gente. Eu não sei se todos sabiam disso. Mas, ó, gente, que clássico. Classe 2, subdivisão 1, que é uma pessoa com os 4 incisivos vestibularizados. Gente, que leva uma pessoa dessa cheia de dinheiro não ajeitar isso, hein? Ele encheu de faceta, porque assim, o caso dele, Martinha, o caso dele, como é uma origem tanto dentária quanto esquelética, só se resolve com cirurgia ortognática, gente. A ortodontia não faz milagre tanto assim, não. O caso dele, como era tão grande, né? Então, só se resolveria com cirurgia ortognática. E ele não quis fazer, e ele fez facetas. Gente, ele jogou faceta no dente tudinho. Né? A professora ficou como? Ao meu ver, como dentista ficou terrível, né? Mas ele jogou faceta no dente tudinho. Foi tanto que, gente, foi engraçado, foi o dentista dele que fez as facetas, publicando as fotos. Eu achei terrível. Aquela Larissa... Gente, eu não sei o que foi, não, mas vamos continuar. Outro também, gente, acabaram com aquela Larissa Manoela, a bichinha. Deixa eu ver se foi a Larissa Manoela. Ela tá muito linda, viu? Hã? Ela tá muito linda, eu vejo no Instagram dela. Não, entenda. Pegaram os dentes dela e jogaram faceta. Ela é linda. Mas o dentista pegou os dentes dela e fez faceta em tudinho, assim, ó. Ficou feio, eu vi. Não ficou legal, não. Não, ficou legal, não. Gente, ficou legal de jeito nenhum. Não sei quem foi que viu. Ficou muito forçado. Porque ela se força muito a imagem para a idade dela. Pronto. Ficou, e ela é super jovem. Menina, eu tenho essa foto dela no dentista depois que terminou as facetas. O dentista tirando a selfie. Professora, por mandar essas fotos pra gente. Já até me ofereceram para botar, isso eu não quis. Hã? Já até me ofereceram para colocar faceta, eu não quis, não, né? Acho feio. Assim, tem um dente grande.
Existem as indicações, eu não estou dizendo que faceta é ruim, entenda, tá? Eu não contraindico faceta, mas existem as indicações. E no caso dela, ao meu ver, não tinha indicação, né? Não estou achando aqui ainda, mas assim que eu achar, eu boto no grupo do WhatsApp. Mas, gente, assim, maloclusão de dentição permanente, a essência para vocês compreenderem é isso, e muito treino, ó. Treino por cima de treino, treino por cima de treino. Treinar o olhar, você visualizar o que é uma classe 1 de Eng, uma classe 2, primeira divisão, segunda divisão, com subdivisão, tá? Professora, que tanta divisão é essa? Na próxima aula, todo mundo vai estar aqui tinindo, eu quero todo mundo tinindo, que a gente vai fazer um quiz, tá? A gente vai fazer um movimento de pergunta e resposta, com fotos, para a gente treinar esse olhar. Porque a gente precisa ver muito, para treinar muito, para quando vocês chegarem na clínica, todo mundo classificando dente antes de triscar no menino, olhando assim, olha, rapaz, tem isso. Quero pelo menos chegar na prova também fazer isso. Não, eu já disse para vocês que, para mim, prova não avalia ninguém. Para mim, prova não avalia ninguém. Viu? Vamos abrir para as avalia dúvidas. A prática, né, professora? Pois não é? Vamos para as dúvidas. Nenhuma? Todo mundo está entendendo tudo? Eu não diria isso, né? Mas ok. Tá, vou só fazer aqui a chamada só para saber se eu não anotei alguém aqui que eu não vi. Ana Caroline, acho que ela entrou e saiu, não foi? Ela tá aqui? A Carol Cifra Moura tá sim, professora. Carol Moura. E tem a Ana Caroline Moura. Ela tá. Mesmo. Ela tá. É porque ela usa notebook, professora. Aí não tem como aparecer ela, nem ela falar no áudio. Ah, tá. Tô vendo aqui, Aí, Cleisla, certo. Ellen Beatriz. Não. Isabelle. Presente. Isadora. Presente. Charraira. Presente. Keila. Laís. Lia Raquel. Tô aqui, professora. Lucrécia. A Lucrécia foi que saiu. Luele. Maria Elane. Presença. Mariana Moraes. Presente. Marta Beatriz. Presente. Milena. Presente. Nilane. Presente. Paulo Dassi. Presentes. Samuel. Presente. Vitória. Presente, professora. A Danier. Carla Adriele. Felipe Gibran. Gabriel pediu para avisar que o microfone dele não presta. Certo. A Francine caiu, que ela justificou. Francisca Thaís. Tô aqui, professora. Giovana. Caroline, tá aqui ainda? Não sei se caiu, mas estava. Cleiton. Marta Borges. Presente. Yara. Presente. Pronto, e Gabriel. Tem alguém aqui que eu não chamei? Não, né? Pronto. Gente, pois foi muito bom ficar com vocês. Uma boa manhã de aula. No que precisar, estamos aqui, tá? À disposição. Podem me procurar no privado ou no grupo. Estamos aqui à disposição sempre. Tá bom? Tá bom. Tá certo. Um beijo. Se cuide e fique Beijo, em casa. beijo. Só para perder o costume. Obrigada. Professora, só queria pedir uma coisa, você colocar aí as fotos dessas pessoas que você foi falando aí, colocar pra gente ficar, pra gente analisar. Tá valendo? Certo. É. Tá, viu? Tá bom. Tá. Um beijo. Se possível.
Tchau. Vou colocar os slides ainda hoje, tanto no Ava quanto no Gflex, e coloco tudo. E ajeita a nota, por favor. Tá, vou ajeitar. Tá, beijo. Já postou as notas? Não. Ajeitar a primeira nota. Já tá pedindo. Ah, professora, o meu aí parece que vai ficar valendo por 2, né? Não sei. Eu tô com medo. Não tenho medo, não. Se essa prova fácil do jeito que tá, valer 2, tá bom demais. Mas tchau, gente. Beijo. Tchau, professora. Beijos. Tchau. Tchau.